Olá, pessoal. Hoje eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Misturar o corpo humano com a tecnologia pode ser algo bom ou pode ser algo perigoso para o organismo humano? Qual a sua opinião formada sobre isso? Você acha que algo biológico, como o corpo humano, pode, pode ser misturado com algo tecnológico? Será que essa mistura vai fazer bem para o organismo humano? Vai ser algo que vai trazer bons resultados? Ou vai ser algo que pode estragar, digamos assim, o ser humano, de alguma forma? Então, essa questão tem que ser é, tem que ser bem esclarecida, tem que ser bem pensada. Não pode ser feito assim de forma precipitada, porque isso pode afetar a vida de muitas pessoas. Nós temos que discernir se isso tem cabimento ou não, porque o ser humano criado, como você e eu, nós já temos em nosso corpo, em nosso organismo, todas as coisas perfeitas, digamos assim, para o nosso organismo funcionar de forma, de forma perfeita, sem acrescentar nada. Não precisa acrescentar nada à criação do homem natural como eu e você, biológico. Nós temos tudo que é necessário para vivermos. E isso é bom, porque quando o ser humano foi criado, ele foi criado para ser um ser orgânico, vivo, pensante, que pode produzir muitas coisas, pode pensar, pode fazer, pode olhar para onde quiser, de acordo com suas próprias decisões. Então, o ser humano é capaz de aprender as coisas, e é capaz de criar muitas coisas. Mas misturar um ser humano com tecnologia, por mais avançado que esteja, isso pode ser algo perigoso. É uma questão a se pensar. E tanto você como eu temos a capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar, de concluir as coisas e acharmos uma resposta lógica, precisa para isso, para essa questão, ou sobre essa questão. Então, é preciso ter cuidado com esse tipo de coisa, porque isso pode parecer bom, mas talvez não seja. Veja o seriado Black Mirror. Ali naquele seriado, que tem vários episódios, mostra claramente a tentativa de misturar a tecnologia ao organismo humano. E nas muitas vezes que naqueles episódios ali, sempre quando é misturado tecnologia com o ser humano, sempre dá alguma coisa errada. Já tentando nos avisar desse perigo. Então, tanto você como eu devemos avaliar bem essa questão. Porque quem vai sofrer as consequências disso, caso isso aconteça, vai ser você, vai ser eu, vai ser a humanidade de forma geral. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Aquilo que parece bom pode ser mal. Então, nós não podemos chamar o bem mal e o mal de bem. Não podemos inverter os valores. Então, é melhor ficarmos como somos agora, seres orgânicos naturais, biológicos, e não seres humanos misturados com tecnologia. Não precisamos disso em tempo algum. Então, é preciso pensar nessa questão. Então, eu vou ler aqui um artigo que saiu na Folha Universal,
Esse artigo foi escrito por Núbia Onara. Então, aqui vai falar sobre essa questão, vai falar sobre chips cerebrais e as profecias bíblicas. Então ele vai falar, essa Núbia Onara, ela fala a respeito dessa questão aqui. E é bem interessante esse texto aqui, então eu vou ler aqui para nós entendermos um pouco mais sobre essa questão. Está escrito assim, ó. A Neuralink, empresa do mega empresário Elon Musk, está com inscrições abertas, mas não é para vagas de emprego. A empresa está recrutando voluntários para testes com a implantação de chips cerebrais. Tem cabimento isso? Implantar chips no seu cérebro, ou no meu cérebro, ou no cérebro de qualquer pessoa? Tem cabimento isso? É lógico? É bom? É certo? É errado? Essa questão nós devemos pensar, porque temos a capacidade de pensar nisso, para vermos se isso tem cabimento ou não. Continuando aqui, ó. A proposta é que o chip permita a interação do corpo com um dispositivo eletrônico externo, possibilitando, por exemplo, que pessoas com deficiência se movam e se comuniquem. Testes em animais já foram realizados e, segundo a empresa, a documentação necessária para a realização de testes em humanos já foi apresentada à FDA, a autoridade norte-americana que regula drogas e a pesquisa médica. Conectar o cérebro a um computador parece um enredo de filme de ficção científica. Pessoal, isso acontece nos filmes de ficção científica, mas na realidade, no mundo real, quando isso puder acontecer, será que essa implantação de chips no cérebro humano vai ter bom resultado? Nos filmes, aparentemente tem, porque é uma ficção, mas na realidade, é isso que nós devemos pensar. Mas a ideia não é nova e já saiu do papel. Desde a década de 1960, são realizados testes em animais. Apesar da Neuralink ainda não ter começado seus testes em humanos, já existem pessoas submetidas a esse tipo de experimento. Então, esse experimento já está sendo realizado com pessoas. Antes era apenas realizado em animais, agora já está sendo realizado em seres humanos, comuns e normais, como eu e você. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui. Apesar da Neuralink ainda não ter começado seus testes em humanos, já existem pessoas submetidas a esse tipo de experimento. Há quase 2 anos, 4 australianos usam o Stentrode, um pequeno conjunto de eletrodos implantados em um vaso sanguíneo no cérebro. Ele permite que pacientes com paralisia grave se comuniquem usando os pensamentos. É isso mesmo que você leu. Eles pensam e o comando é executado com a ajuda dos eletrodos. Uma das vantagens desse dispositivo desenvolvido pela empresa Synchron é liberado pela FDA. Uma das vantagens desse dispositivo desenvolvido pela empresa Synchron e liberado pela FDA
é não exigir uma cirurgia com a abertura do crânio. A introdução é feita pela via jugular até o cérebro e o paciente é liberado no mesmo dia. Os valores investidos nos últimos anos nesta área chamam a atenção. Só em 2021 foram mais de 370 milhões de dólares, o equivalente a quase 2 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro envolvido nessas pesquisas aí, nesses experimentos com seres humanos. É muito dinheiro. Tem sempre alguém lucrando com esse tipo de coisa. Tudo em prol da saúde. Tudo em prol da saúde? Será que tudo isso é em prol da saúde? Vamos ler aqui, ó. Mas não são apenas as pesquisas com chips que ganham destaque. Recentemente, na China, uma equipe de cientistas militares afirmou ter inserido em uma célula-tronco embrionária humana o gene de um tardígrado, ou urso d'água, um animal microscópico tido como a criatura mais resistente da Terra. Se implantadas na medula óssea, essas células modificadas poderiam gerar novas células sanguíneas resistentes à radiação. Ainda de acordo com os pesquisadores, isso seria um valioso meio de combater, por exemplo, a doença aguda por radiação, problema enfrentado por militares, civis e equipes de emergência que passaram por acidentes nucleares, e aumentaria a chance de sobrevivência em caso de um evento apocalíptico. Então, essas experiências visam ou têm o objetivo de querer fazer com que a sobrevivência de pessoas atingidas por problemas químicos, digamos assim, aumentaria. Mas será que isso vale a pena? Vale a pena passar por isso só para ter um suposto aumento de vida, de qualidade de vida, digamos assim? É essa que estava a se pensar. A edição genética, segundo os pesquisadores, também traria outros benefícios, pois protegeria as células de processos que geram câncer e outras doenças degenerativas. As informações foram publicadas pelo South China Morning Post. Hoje, porém, há um questionamento ético em torno da questão, por se tratar de uma mudança no gene humano. Até que ponto o homem pode modificar genes? Até quando o homem pode modificar genes? Então, essa é uma questão ética. A ética tem que ser debatida a respeito disso. Porque ninguém pode ser antiético nessa questão. Para que essa questão possa ser, digamos assim, possa ser feita, há um debate ético a respeito disso. Isso não pode ser feito assim na bagunça, de qualquer jeito, de forma precipitada, de forma inconsequente. Não, tem que ser bem pensado eticamente. E o ser humano é que vai pensar sobre essa questão. Ou seja, eu e você. Onde eu parei aqui? Achei. Aqui.
Em 2019, o cientista chinês He Jiankui foi condenado a 3 anos de prisão e multado porque modificou ilegalmente 2 embriões humanos para que eles fossem resistentes ao vírus HIV que o pai portava. As crianças gêmeas nasceram aparentemente saudáveis, mas as consequências do experimento são imprevisíveis. Então, se as consequências do experimento são imprevisíveis, quem vai sofrer com as consequências imprevisíveis desse experimento são as crianças que nasceram. Esse é o risco. E você está disposto a sofrer esse risco só porque a ciência avançou? E você pode, por vontade própria, querer que um chip seja implantado no seu cérebro? Ou outra coisa da ciência ser implantada em seu corpo? Os seus genes podem ser modificados por causa disso? Por causa do avanço da ciência? Será que isso é bom? Essa é a questão a se pensar. Porque as consequências podem cair sobre você, ou sobre mim, ou sobre qualquer pessoa que for vítima desses experimentos. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Achei. A ação do cientista também foi condenada pela comunidade científica. Então, se essa ação de um cientista foi condenada pela comunidade científica, já dá para ver que não é algo tão bom assim. Então, se os cientistas mesmo condenam outro cientista, o que você e eu, que não somos cientistas, devemos fazer? Devemos condenar também? Essa é a questão a se pensar. A intenção e o uso. A aproximação cada vez maior entre o homem e a tecnologia pode estar apontando não apenas para um avanço tecnológico. É certo que as propostas noticiadas são sempre vestidas de boas intenções. Afinal, quem pode achar ruim a ideia de que pessoas com paralisia recuperem suas habilidades motoras? E qual mal haveria na cura de doenças degenerativas? Entretanto, há uma grande diferença entre o objetivo inicial das pesquisas e o uso que pode ser dado a essas tecnologias. Então, pessoal, geralmente o uso da tecnologia, quando ela quer ser misturada com o corpo humano, geralmente tem uma má intenção aí, uma segunda e terceira má intenção aí, que pode prejudicar o ser humano. Essa é a questão a ser pensada por você e por mim. Uma das grandes questões debatidas quando o assunto é modificação genética é o risco de que isso dê abertura para que o ser humano queira não apenas alterar o que seria de fato um problema, mas outros fatores como cor do cabelo, altura e quociente de inteligência, que é o QI, e criar, assim, pessoas sob encomenda. Se o avanço da tecnologia chegar a esse ponto, as pessoas vão criar pessoas por encomenda, do jeito que eles querem, com os padrões que eles querem. A cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura, a disposição genética, enfim. A mudança do DNA pode ser alterada por causa disso aí. Dá para se ver que isso pode ser algo perigoso e grave. Essa é a questão.
E quanto aos chips cerebrais, o que seria feito dos dados coletados dos usuários desses dispositivos? Pessoal, nós temos o nosso cérebro. E no nosso cérebro existem células, sinapses. O nosso cérebro é perfeito. Não precisamos de chips no nosso cérebro. Não. A capacidade que temos de pensar, de raciocinar, de refletir, de discernir as coisas é por meio do uso eficaz do nosso cérebro. Ele já é suficiente para você e para mim. Não precisa de chips ou outra coisa qualquer. Não, a capacidade mental ela tem que ser exercida com tudo. Com eficácia, com responsabilidade, com seriedade por cada um de nós. E para que isso aconteça, não precisamos de chips em tempo algum. A nossa inteligência tem que ser natural. Para sempre. Tem que ser assim. Onde eu parei aqui? E quanto aos chips cerebrais, o que seria feito dos dados coletados dos usuários desses dispositivos? Assim como o cérebro envia informações por meio desses chips para que comandos sejam executados, o inverso não seria verdadeiro? E se os usuários de chips passassem a receber comandos desses dispositivos enviados por pessoas ou organizações mal intencionadas? Porque se um chip é implantado no seu cérebro, você pode receber uma informação, por exemplo, para matar alguém, para estuprar alguém, para fazer pedofilia, para fazer tráfico de drogas, para ser corrupto, enfim, para fazer várias coisas erradas. Você receberia esse comando e iria executar esse comando. Isso é um perigo gravíssimo, sim. Apesar de todos os questionamentos, tais avanços da tecnologia são uma realidade. Mas de que modo eles se relacionam com o fim dos tempos? Durante palestra realizada no Templo de Salomão sobre o livro bíblico do Apocalipse, o bispo Renato Cardoso explicou que, se pudéssemos comparar o fim dos tempos a um evento, poderíamos dizer que todo o cenário para que ele aconteça já está quase pronto. O avanço tecnológico que a humanidade tem empreendido nas últimas décadas não é ruim, mas aponta para a forma como os acontecimentos descritos na Bíblia a respeito do fim vão se desenrolar. O bispo lembrou que, uma vez que esses meios estejam nas mãos do anticristo, caberá a ele decidir como exercer controle sobre a humanidade. A Bíblia também deixa claro que não se submeter a tal controle custará a vida. Leia no livro de Apocalipse de João, capítulo 13, do versículo 16 e 17. Não sabemos detalhes sobre como será a marca, mas conseguimos perceber que todo o nosso sistema financeiro converge para o uso cada vez mais escasso de dinheiro vivo e para a dependência de meios eletrônicos para comprar e vender. O desenvolvimento tecnológico atual faz com que a implantação de uma marca sem a qual ninguém poderá comprar ou vender seja não somente possível, mas inevitável, esclareceu o bispo. Independentemente da crença de cada um, os sinais já revelam que a humanidade caminha para o fim. Leia
Leia mais no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao 22. E é necessário estar atento a como a alma estará quando esse tempo chegar. Então, pessoal, essa é a questão séria a se pensar. Como a nossa alma, ou como o nosso corpo, o nosso organismo vivo vai estar quando essa época chegar. Então, existem seriados hoje mostrando essa realidade da união da tecnologia com o corpo humano. No Black Mirror, que é um seriado, você pode ver essa realidade ali sendo expressada naqueles episódios. Então, isso só reflete a realidade que podemos ver. Isso pode ser algo perigoso? Pode. Mas, se isso for algo perigoso, cabe a você e a mim decidirmos o que fazemos. Não podemos ser massa de manobra por causa disso. Não podemos se deixar levar por essas facilidades, por mais atrativas, por mais que demonstrem ser saudáveis, não podemos se deixar levar por isso, porque isso pode ser mentiras, sofismas e raciocínios falazes usados pela ciência com o objetivo de enganar as pessoas. Eles usam argumentos falsos com aparência verdadeiros para enganar as pessoas. É assim que se ilude, é assim que as pessoas são persuadidas a acreditar nisso. Então, é preciso tomar cuidado com isso, é preciso se acautelar desse problema. Para que ele não crie em você ou em mim um problema maior e muito mais grave, do qual não haverá cura. Isso significa o quê? Que pessoas podem morrer por causa disso. Pessoas podem sofrer mais consequências terríveis por causa disso. Porque essa questão de misturar o orgânico com a tecnologia não é algo bom. Já dá para perceber isso, claramente. A nossa própria consciência nos diz a verdade. A nossa alma sabe muito bem disso. Ou seja, o nosso corpo, alma e espírito vai ficar bem sem esse tipo de coisa. Não precisamos nos deixarmos levar por esses experimentos. Por mais resultados que provavelmente sejam bons, na realidade isso pode causar um mal para o nosso organismo. O nosso organismo, por exemplo, quando um espinho, por exemplo, entra no seu corpo, aquilo causa um mal no seu organismo. Aquilo pode infeccionar. Quando você pisa num prego enferrujado, aquilo pode causar um problema mais grave ainda, se você não tomar os devidos cuidados, né? Então, essa é a questão a se pensar, pessoal. A ciência tecnológica aparentemente pode ser boa, mas na realidade pode não ser. Então isso é algo para se pensar. O ser humano não pode viver com esse tipo de coisa. Existe algo que o corpo humano pode rejeitar esse tipo de coisa. O corpo humano não é compatível com experimentos científicos, digamos assim. É preciso tomar cuidado com isso. Então, esse texto aqui que eu li, né, fala a respeito disso. Cabe ao ser humano decidir por si próprio, pelo seu próprio arbítrio, se ele quer participar disso ou não. Eu não quero que o meu organismo seja contaminado por esse tipo de coisa. Já existem aí muitos remédios na indústria farmacêutica que causam efeitos colaterais no organismo humano. Então, isso é grave. Isso pode piorar a situação do ser humano. O remédio pode até curar uma dor de cabeça, uma dor, mas os efeitos colaterais dele são piores. Então, a tecnologia, ela tem algumas coisas que são boas, mas nessa questão de querer misturar o corpo humano com tecnologia, por mais avançada que esteja, isso pode ser algo perigoso e gravíssimo para o ser humano. Então, nós devemos pensar nessa questão, porque
cada um de nós tem a responsabilidade de viver nesse mundo, com sua própria capacidade de pensar, de criar, de agir, de interagir com as pessoas. Então, quando se mistura tecnologia com o corpo humano, isso pode ser gravíssimo. E eu não quero esse perigo para a minha vida. E espero que você também não queira. Então, é isso que eu queria falar hoje a respeito dessa questão. Valeu, pessoal!